Diego Alves, da IPTV. Depois do jogo de segunda-feira na Vila, fiz a entrevista com o Júnior Rocha sobre a estreia dele, sobre o jogo do Guarani, e até com você mesmo, após a partida lá, a gente falava sobre como a partida teve momentos distintos, né? Até 30, 35 minutos, um Guarani que equilibrou uma partida com o Santos, teve até a chance de sair na frente, e depois do primeiro gol do Santos, né, o desenho do jogo foi diferente. Como é que foi a absorção de vocês aqui do grupo, da comissão técnica, desse resultado, né? Como é que foi o trabalho de conversa do Júnior com vocês, para que também não haja, né, um abatimento por conta do placar, né? Assim, não tanto da atuação, mas principalmente do placar. Como é que foi esse pós-jogo com o Santos na última segunda-feira, né? A partir de lá para agora? Sim. É claro, a gente não pode negar que é muito difícil você sofrer uma derrota com o placar que foi esse último jogo, né? Mas enfim, a gente tenta se pegar as coisas boas que aconteceu dentro do jogo. Acho que teve bastante coisa boa. Temos muito que melhorar também. Mas enfim, teve bastante coisa boa, assim, a gente tenta se apegar nisso. Então, o Júnior está passando os vídeos, o que ele achou de bom também da gente no jogo e o que a gente tem que melhorar. Acho que esses dias aí a gente tá aproveitando para aprender mais com ele e tentar fazer um bom jogo no sábado, que agora a gente tem que olhar para frente aí e tentar pontuar o mais rápido possível. Caio, bom dia, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar, você chegou ao longo da preparação do Guarani para o Campeonato Brasileiro da Série B com o Claudinei Oliveira como técnico. Ele até elogiou bastante você nas coletivas que ele participou e ele acabou sendo demitido na segunda rodada. Chegou o Júnior Rocha e a gente sabe que no futebol brasileiro tem essa dinâmica de treinadores no comando das equipes. Mas eu queria saber como que fica a cabeça do jogador, como é que fica o vestiário, preparação com o treinador, aí depois de 2 rodadas, no início de uma competição ele é demitido, chega outro treinador às vezes com uma outra mentalidade. Queria saber como é que fica o vestiário, se a adaptação com o Júnior Rocha, também para você falasse dessa primeira semana do Júnior no comando do Guarani, como é que ficou o vestiário, como é que fica a cabeça do jogador com esse vai e volta de treinadores? Cara, confesso que assim é um pouco difícil, né, porque são ideias diferentes. Mas enfim, a gente tenta se ajeitar o mais rápido possível, né? A gente não tem tempo para ficar arrumando coisas assim. A gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque a gente está vestindo a camisa do Guarani e temos que dar o melhor para a gente vencer os jogos, né? Enfim, o Júnior também é muito tranquilo. Eu acho que não tem as coisas que ele passa também não é muito difícil assim de se entender. Acho que ele vai fazer de tudo aí o mais rápido possível para a gente entender a ideia dele também. Acho que a gente entendeu bem também nesse jogo. Acho que com o decorrer do tempo aí a gente vai cada vez melhorar. Ô Caio, pouco tempo ainda de clube, mas como é que tem sido assim, sentir esse início de competição em relação à torcida, né? É claro que com o passar dos jogos a vitória não aparece, vai havendo uma impaciência. O Guarani fez um jogo só, aqui vai fazer o segundo em casa agora no próximo sábado, mas já é possível haver uma percepção de como a torcida tem reagido, seja às vezes por rede social ou até presencialmente aqui ao redor do Brinco de Ouro, assim. Como é que tem sido esse início de você aqui e essa percepção do que a torcida tem sentido do início de competição do time? Cara, a gente sente que é uma torcida que está machucada assim pelo resultados que a equipe vem tendo, né, nos campeonatos. Mas enfim, eu acho que isso só tem a piorar, né, porque se eles virem e cobrar a gente do jeito que vem cobrando, acho que só tem a piorar, vai tirando a confiança do jogador. Eu acho que o que eles podem nos ajudar é vir aqui nos apoiar cada vez mais, que a gente tem só a crescer com isso, né, dentro dos jogos. Caio, você foi um dos destaques da equipe do Guarani nessas 3 primeiras rodadas. A gente viu você brigando muito, saindo da área, é uma das suas características, né? Buscando esse jogo, fazendo pivô, tentando bastante, até sofrendo faltas perto da grande área ali, mas não chegou aquela bola para o centroavante converter no gol, aquele último passe. A gente viu que o Guarani chuta muito de fora da área, principalmente no jogo contra a Chapecoense, não conseguiu criar tantas jogadas, e aí o centroavante acaba ficando sem aquele passe para conseguir marcar o gol. O que está faltando no Guarani
Guarani, vocês conversam sobre isso no vestiário, sobre esse último passo, o que está faltando para a criação de jogadas? É entrosamento? É confiança? O que está faltando para o Guarani para chegar a esse último passo, principalmente para você que é o centroavante dessa equipe? Não, acho que a gente vem criando bastante. Eu acho que eu venho saindo um pouquinho da área também para abrir um pouco de espaço para os outros jogadores infiltrarem. Eu acho que é modo de ver, né, assim, vocês, mas, enfim, acho que não tem muita coisa errada, não. Acho que eu tento sair ali mais para ajudar também a criar. Enfim, o que falta mesmo é a gente colocar a bola na rede aí e fazer os gols para a gente conseguir as vitórias. Você já tem uma rodagem por vários clubes do futebol brasileiro e já tem uma experiência de Série B também. Na sua visão, o que é o principal, qual é a principal dificuldade assim, de disputar uma Série B e como traçar metas dentro de um campeonato? Vocês internamente dividem mini campeonatos dentro de uma Série B como essa? Ó, esses adversários fazem parte da nossa realidade de disputa, outros adversários estão numa outra situação, então encara de forma diferente. Como é que se faz um planejamento para uma competição difícil como essa? Cara, é uma competição muito difícil, a gente tem que encarar todos os jogos como uma final, né? Acho que a gente não pode pensar lá na frente sem antes passar por esses jogos que vêm. Acho que o próximo jogo sempre é o mais difícil, acho que a gente tem que encarar cada jogo como uma final e tentar vencer o máximo de jogos possíveis. Ô Caio, o Toninho Cecílio foi outra contratação no departamento de futebol, o novo executivo de futebol do Guarani. Ele até falou aqui que iria no vestiário também conversar com os jogadores, e também o Júnior Rocha chegou na semana passada. O Toninho Cecílio chegou aí no vestiário, você teve alguma conversa com ele no vestiário, em algum momento ali nos treinamentos antes da preparação para o Santos, ou até agora, se ele já conversou com ele, com o Toninho Cecílio, o novo executivo de futebol, se já teve essa interação com os jogadores? Ele conversa praticamente todos os dias ali, ele está sempre com a gente nos treinamentos, no vestiário, antes do jogo também. Enfim, é um cara muito experiente, tenta passar toda a bagagem que ele tem para nós, dá muita confiança para nós fazer o nosso melhor dentro de campo. Enfim, é um cara que vai nos ajudar muito aí, tenho certeza. Jogo de sábado, Caio, Botafogo de Ribeirão Preto, um adversário que encontra com o Guarani com muita frequência por disputar o estadual e também a Série B. Já receberam as informações desse adversário? Já está havendo uma preparação voltada para enfrentar esse time? E o que vocês acreditam que vão encontrar aqui diante desse adversário no nível estadual aqui para esse jogo de sábado? Cara, o Botafogo é uma equipe muito qualificada, né? O Guarani vem enfrentando eles aí, seja o Campeonato Paulista, a Série B, enfim, é uma equipe acostumada a estar enfrentando. A partir do jogo do Santos, quando acabou ali, a gente já tentou voltar toda a cabeça para esse jogo contra o Botafogo. Enfim, é um jogo que a gente precisa ganhar de qualquer jeito, em casa. Enfim, acredito que vai ser mais um jogo difícil, porque é uma equipe muito organizada. Mas, enfim, aqui na nossa casa a gente não pode negociar resultado, a gente tem que vencer. E vencer praticamente todos os jogos aqui dentro de casa, a gente tem que pontuar, e a gente precisa muito dessa vitória aí. Vamos fazer de tudo para que a gente possa ganhar esse jogo. Caio, você fez o primeiro gol do Guarani no jogo passado, né? O primeiro gol do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série B, mesmo sendo um gol para diminuir só o placar, finalzinho da partida de pênalti, você converteu muito bem, teve personalidade, dá um pouquinho mais de confiança, mesmo sendo um gol que não mudou muito na partida. Você marcou o primeiro gol, seu primeiro gol com a camisa do Guarani, o primeiro gol do Guarani no campeonato, dá um pouquinho mais de confiança e vontade agora de marcar novamente? Com certeza, acho que nossa equipe vem trabalhando para isso, para resultar nossas oportunidades que a gente tem em gol. Enfim, vamos continuar trabalhando aí no dia a dia para que sábado a gente já possa fazer mais gols aí e sair vitorioso.